Nos nossos projetos de ESP32 de microcontrolador, a gente já falou que devemos utilizar tasks quando a gente quer atribuir alguma atividade, por exemplo, leitura de sensor, acionamento de atuador, algum tipo de processamento. Então, por exemplo, temos duas tasks. Acontece que a gente precisa ter algum meio de comunicar, de passar parâmetros de uma task para outra. Uma task, naturalmente, ela não conversa exatamente com a outra. Para ter esse tipo de comunicação, o que a gente deve fazer é criar o que se chama de fila, né? A queue. Aqui representei aqui uma fila com 4 elementos que a gente programa do tamanho que a gente quiser e através da queue a gente consegue passar parâmetros de uma task para outra, assim como interrupções. Um timer, por exemplo, dispara um timer e joga algum parâmetro dentro de uma fila, e as tasks sim têm comunicação com a queue. Por exemplo, aqui temos a task 1 que gerou alguns parâmetros. Então, a task 1 encaminha para uma fila e a task 2 pode, por exemplo, estar observando essa fila. Caso tenha algum parâmetro para ser lido, a task 2 pode ler esse parâmetro e executar alguma ação conforme o seu projeto. Eu vou mostrar aqui na prática, rapidamente, essa disposição. Então, aqui, a gente já comentou também em outros vídeos, a criação de task, né? Então, eu falei da criação de uma task, aqui eu criei duas tasks. Rapidamente, aqui apenas as bibliotecas, são duas handlers para manusear as tasks, task 1 e task 2. Aqui estão as tasks propriamente ditas, né? A task 1 tem um loop infinito, apenas printa na tela, task 1 executada. E espera 1 segundo para executar o novo ciclo, né? A task 2 é idêntica à task 1, só mudando aí o que vai ser printado, né? Task 2 executado. A cada 1 segundo ela executa esse ciclo. E na função na main, a gente apenas cria essas duas tasks. Isso aqui é bem simples, né? A gente já até comentou, eu vou mostrar aqui, mostrar a saída. Bom, então está aqui a saída, a cada 1 segundo tem aqui a task 2 e a task 1 sendo executada. Bom, agora a gente quer passar algum parâmetro, um parâmetro da task 1 para a task 2. Por exemplo, vamos dizer que a task 1 é um sensor de temperatura e se a partir de tantos graus eu quero acionar um ventilador, acionar algum método de resfriamento. E a task 2 seria essa leitura. A task 1 seria o sensor e a task 2 a atuação, né? Então a gente tem que criar uma fila para esse parâmetro ser transferido da task 1 para a task 2. Então vamos aqui, eu vou aqui abrir a task 1. Primeiro a gente tem que incluir include o FreeRTools queue para a gente .h, para a gente começar aqui a trabalhar com as nossas filas. Vamos criar um handler da queue. Se a gente colocar aqui queue handler, vamos chamar esse handler aqui de xqueue. Bom, ok. Agora lá na função main a gente consegue criar essa fila. Para criar, a gente pega o nosso handler que a gente acabou de criar e ele vai assumir a queue create. Queue create. Bom, essa é uma função que recebe alguns parâmetros. O tamanho da quantidade de elementos, eu vou colocar apenas 3 elementos. É o tamanho dessa fila. E aqui o size, né? O tamanho de cada elemento. Vamos passar números inteiros, né? Então vou botar aqui, ó, size of inteiro. Ok. Então aqui eu já criei a fila. Agora vamos dizer que eu quero passar um valor aqui, vamos dizer aqui que eu quero criar, vou aqui, ó, um velho, aqui eu crio um velho
E aqui dentro do loop infinito, esse velho assume valores randômicos. De 0 a 100, né? Então, se você for ver aqui em C, isso aqui é uma forma de a gente colocar um valor randômico aí de 0 a 100. É o resto, né, da divisão. Um valor randômico. Então, eu posso colocar aqui, caso, vou botar aqui, ó, caso esse valor, se esse valor for maior que 50, né, tá de 0 a 100, eu vou enviar para a fila esse valor. Então, para enviar para a fila, a função é bem simples, é queue send to back. Você está mandando para o fim da fila, né? Send to back. O parâmetro é justamente o xqueue, que é o handler da fila, que a gente já criou. E o ponteiro para o valor que a gente está, para os parâmetros que a gente está colocando, né? Aqui é um inteiro, né? Então aqui ele já vai colocar o ponteiro. Ele vai colocar uma cópia do valor que está nessa variável dentro da fila. E depois ticks to wait caso a fila esteja bloqueada, por exemplo, a fila esteja cheia, quantos ticks eu quero que ele espere para poder colocar. Se eu colocar 0, ele não espera, né? Então, se a fila estiver cheia, ele segue executando aqui e na próxima iteração ele vai mandar. Mas você tem controle aqui para a quantidade de ticks que você quer que essa task fique esperando com a fila cheia ou com a fila bloqueada, né? Então, ok, eu vou até tirar esse printf aqui, porque ele vai colocar na fila. E eu vou deixar aqui o tempo de espera de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo ele executa esse loop e vai jogando na fila os valores que são acima de 50. Ok. Na task 2, eu tenho que ler, né? Então, primeiramente, eu vou deletar toda essa que estava escrito aqui, né? É apenas um loop infinito. Então, eu vou colocar aqui received value, criei a variável e eu posso colocar aqui, ó, se eu conseguir ler alguma coisa, né? Então, como é que você lê? Também a função é tranquila, queue receive. Ele pede de novo o handler, que é da fila que a gente já criou, xqueue. O buffer, que é justamente a variável que você vai colocar os valores lidos. Então, ele pede o ponteiro, a gente tem que passar dessa forma, né, em C. E o tamanho tem que condizer, né? A gente tem que colocar um inteiro aqui, já que a gente está passando inteiro e o tamanho aqui dos itens são inteiros. Tem que estar coerente, né? Inteiro. Por último, quantos ticks eu quero esperar em caso da fila bloqueada? Por exemplo, se a fila estiver vazio, eu espero até quando? Se a gente quiser colocar um valor indeterminado, que é o máximo, a gente pode colocar esse port max delay. Então, a task vai ficar lá esperando até aparecer um elemento na fila. Bom, então se a gente colocar aqui vamos organizar aqui a indentação. Se eu conseguir ler, né? Aqui ele retorna um valor que é falso ou verdadeiro. Então, aqui ele vai ficar esperando, essa task vai ficar esperando aqui a fila até aparecer algum elemento. Caso apareça, ele vai executar o que está aqui dentro, né? Aqui dentro, vou colocar apenas um printf, botar aqui, ó, o valor lido da fila. São os parâmetros, né? É o inteiro. Eu posso colocar aqui received value. E só isso, fechou. Coloquei aqui a fila, a task 1 enviando e a task 2 lendo. Antes de fazer o build, só vou colocar uma quebra de linha aqui. Depois de printar, e aí sim eu faço o build e o upload. Ok, feito o build e o upload, vou monitorar aqui a saída serial.
e a gente vê... Bom, aqui, ó, valor lido da fila, 73, 68, ou seja, randomicamente a cada 1 segundo vai gerando valor randômico, acima de 50, a task 2 lê esse valor da fila e printa na tela, que a gente está vendo aqui. A gente também pode trabalhar aqui dentro da função main com as prioridades. Eu posso dar uma prioridade maior à task 2, que é de ler, para tentar manter a fila sempre vazia, né? Com um elemento no máximo. Fazer aqui o upload, mas o resultado seria o mesmo. Então é isso, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Aquele vídeo sobre task, a criação de task, mas acho que aqui deu para entender bem. E como a gente faz essa comunicação entre tasks. E também entre interrupções utilizando filas, né? A gente viu que é bem simples, bem rápido e a gente vai utilizar bastante aí nos nossos projetos.